Estamos começando mais um arquivo musical para contar a história da música de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda temporada, a gente conta a história do samba e do choro, conversando com os músicos, pesquisadores, os protagonistas desta história. No programa de hoje, eu converso com Luiz Mário Cambará, corumbaense, que é filho do grande Luiz Cambará. Muito prazer em recebê-lo aqui nos estúdios do Arquivo Musical. Espero que você nos fale muito sobre essa história do samba, eu estou muito curiosa. Obrigado, Lisca, pelo convite. O prazer é meu estar aqui, com muita honra, né? Muito orgulho, falar do samba, né? das raízes, né? Falar do Corumbá, da minha família, do carnaval, enfim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Olha, a gente que agradece, até porque assim, a gente queria contar um pouco, não só da história, né? A gente sabe que tem aqui um movimento muito forte no programa, mas a gente sabe que o berço disso também vem de Corumbá, né? E a sua família, assim, tem um papel muito importante, né? O seu Luiz Cambará, que foi meu colega de trabalho na Fundação de Cultura, né? Que sempre estava muito envolvida com o samba e que nos deixou, né, em 2013, faleceu e deixa aí uma saudade, mas deixou um legado muito legal, né? E eu sei que ele tem muita coisa para contar e você que vai contar para a gente essa história. E começando, eu queria saber aonde que ele nasceu. Bom, meu pai, ele nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Quer dizer que veio para Corumbá depois de... A família, eram 12 irmãos, né? Meu avô é cuiabano e minha avó é corumbaense, né? Meu avô casou militar, né, do exército, então, e músico, tem uma história, né? Aí, né? Ele é músico da banda, era maestro da banda, né? Do mestre de banda, que se chama. E ele foi para Cuiabá, casou com minha avó, né? E mudaram para Cuiabá. E lá ele teve 6 filhos. Aí eles mudaram para Corumbá, onde tiveram mais 6. Meu pai é desses 6 que nasceu em Cuiabá. Da primeira leva. Da primeira leva. Mudou, mas ele foi criança, aos 3 anos de idade ele, né, mudou para Corumbá. E de lá não saiu mais, né? Estudou, formou, trabalhou. Bom, não preciso, né? nem perguntar como é que aconteceu o samba, porque se o avô seu era músico, não tinha como, né? A influência era grande, né? Mas ele era sambista já, o avô, ou era músico de banda, tinha toda uma outra cultura, não, né? Ele tocava sopro, né? Na banda do exército, mas a família sempre gostou desse movimento do carnaval. Minhas tias, né, já gostavam, organizavam aqueles blocos de baile, né, década de 40, né? Então elas sempre gostaram e sempre estiveram envolvidas, né, no meio do carnaval do Corumbá já, isso, né? E aí daí meu pai também, com os irmãos, sempre participando de escolas de samba, blocos. Naquela época não era nem blocos, eram cordões carnavalescos. Exatamente. E ranchos. E ranchos, né? E daí... Ou até seja, que, isso é bem lá, bem lá atrás, né? Isso é anos na 40, juventude 50, é exatamente, verdade. Na década de 40. Mas 50. ele chegou a montar, eles tinham um bloco, né? Já bloco, né? Isso, aí em 64, né? Eles resolveram, né, criar um bloco, fundar um bloco que era o Gente Boa Somos Nós, né, em 64. E aí a família toda, meus tios, minhas tias, né, meu pai inclusive, e em 64 foi a primeira vez que saiu Gente Boa, meu pai compôs, foi a primeira composição dele, né, que era... porque ele não era um cantor, ele foi muito conhecido por essa... por divulgar o samba, por gostar muito, mas principalmente como compositor, Compositor. Né? Gostava de cantar sim, até porque ele tinha um vozeirão, né? Meu pai, a voz dele... Eu me lembro. Ele tinha um vozeirão, mas o lance dele era, ele curtia mais compor, né? Ele escrevia muito. E então, em 64, quando criou o Gente Boa, ele fez a primeira composição carnavalesca, né? Era um bloco de marchinha ainda, né? Aí ele compôs, Gente Boa Somos Nós. Abram alas, por favor, pedimos todos em boa voz, deixem passar, gente boa somos nós. Olha, era legal. Isso. Quem fez a primeira música do bloco Gente Boa Somos Nós foi seu Luiz Cambará. Então não tinha ninguém, ele era o mais hábil com palavras e com poesia, fez. Dali para lá,
todo grupo que eles formavam, quem era o compositor? Seu Luiz Cambará. Até que vem, na década de 70, surge a Imperatriz de Corumbá, né? A escola da família Cambará. Aí o bloco foi crescendo, crescendo, e os amigos, e a coisa foi evoluindo tanto que acabou virando uma escola de samba, resolveram transformar a escola de samba em 74, 1974. 10 anos depois? Exatamente, 10 anos depois fundaram a Imperatriz, né? Foi uma escola que veio assim para uma novidade, né? Transformou o Carnaval de Corumbá, né? Porque eles foram pesquisar, nós tínhamos, tenho ainda, né, uma parte da família que mora no Rio e já morava no Rio, que tem um irmão mais velho do meu pai, que era bancário do Banco do Brasil. Na época ele já saiu cedo de Corumbá, foi transferido para o Rio de Janeiro, e lá tinha as filhas deles, né, uma jornalista, professora. Eu tenho um primo que seguiu a carreira de ator, né, trabalhando no teatro, e eles também eram envolvidos com o carnaval lá no Rio, né? E aí esse pessoal lá do Rio ajudou muito, né? Quando falou, nós vamos criar uma escola de samba, então vem para cá que a gente vai ajudar. E aí a escola de samba formou uma escola de samba com padrão das escolas de samba do Rio de Janeiro, que até então as escolas de Corumbá não tinham ainda, né? Essa questão da divisão de alas, de criar um enredo, né? Eles tinham um tema lá, sabe? Mas não tinha um enredo que desenvolvia como as escolas do Rio faziam. Ela renovou totalmente a expressão de manifestação popular de Corumbá e das escolas de samba. A Imperatriz, ela vem com as divisões de alas. Foi a primeira escola a organizar a escola por alas, né? E cada ala uma fantasia, um tipo de fantasia, né? Uma característica de fantasia. E também a primeira escola a trazer seu próprio samba-enredo, composto, feito pelo dono da escola, por um dos diretores da escola, que era o seu Luiz Cambará. E aí se faz a tradição. A Imperatriz, na real, ela influencia em toda a formação das outras escolas, né? É como se fosse um primeiro exemplo que apareceu na avenida e ficou todo mundo encantado com aquela forma de se apresentar. Tanto que ela foi 3 vezes campeã, né? Sim, sim. E daí para lá, todas as outras escolas passam a seguir aquele parâmetro que ela criou, né, e nos ensinou. Foi um marco divisório no carnaval corumbaense. Tanto que as pessoas até hoje falam que o carnaval de Corumbá divide antes e depois da Imperatriz. E o seu pai começou a trabalhar muito cedo, né? Ele passou por vários ramos, sim. Foi uma, assim, até uma porque vida... meu avô era militar, mas era sargento da banda, né? Então a família era humilde e era numerosa, né? Então todos tinham que ajudar. E meu pai começou desde moleque, ele já vendia os quitutes que a minha avó fazia, eles saíam para vender, né? Depois disso ele trabalhou como cobrador de ônibus, né? Na primeira era jardineira, que fazia Corumbá Ladário, né? Foi o primeiro emprego dele, né? E depois ele estudou na Escola Técnica de Comércio, foi trabalhar como contador da Cooperativa dos Fazendeiros, depois Loja do Povo, até que ele entrou no Banco do Estado de Mato Grosso, né, o BEMAT. E aí ele seguiu carreira, chegou a ser gerente do BEMAT em Corumbá, né, e foi transferido para Campo Grande. Mas nunca deixando o samba de lado, né? Não, todo esse período, mesmo morando, que morou um período assim. Meu pai veio para cá, porque transferido no BEMAT, né? O BEMAT fechou a agência em Corumbá, começou a fechar algumas agências, logo que dividiu o Estado, né? Em 77, né? 77 foi a divisão, em 79 foi a instalação do Estado, né? Então, em 77 ele veio para Campo Grande, que a agência de Corumbá fechou, e aí ele veio para cá, né? Mas sempre ligado ao Corumbá. Daqui, eu lembro bem que era assim, o pessoal ligava para ele, né? Minhas tias, meus tios lá em Corumbá, falou, decidimos aqui que o enredo do carnaval vai ser tal enredo. Aí ele, aqui em Campo Grande, trabalhava, compunha, né, o samba, e aí reunia ele, mais uns amigos aqui, gravávamos, né, fazia demo mesmo, e
mandava o samba para lá, para o pessoal já ir ensaiando e tal. Aí no carnaval descia todo mundo para lá, né? Funcionou assim. E aí meu pai, em 70 aí o BEMAT fechou as portas aqui também, em 79, se eu não me engano, né? Aí encerrou as atividades aqui também, quiseram transferir ele para uma cidadezinha de Mato Grosso, ele não quis e acabou ele se transferindo para a Telemate, que né, na época era a Telemos, que na época ainda era a Telemate, lá para Corumbá novamente, e voltou para Corumbá trabalhando na Telemate, né? E lá ele ficou até 85, de 80 a 85, ele teve problemas de saúde, infarto, teve que fazer uma cirurgia ponte safena, e ele se aposentou e veio para Campo Grande novamente, que foi quando ele começou a trabalhar na Fundação de Cultura. Eu recebi um convite do Dr. Abdala Jalad, né, para trabalhar na Fundação de Cultura, e adorou. Estava num ambiente que ele gostava. No meio da cultura, né? Acho que é o lugar que ele mais gostou de trabalhar. É verdade. Isso. Nesse tempo, você já estava envolvido no samba, como é que você começou, né? Pois é, olha só, a minha história com o samba também começa desde criança, né? Nesse movimento de 64, eu já desfilava no bloco, né? No Gente Boa, sabe? Eu tinha o quê? 6 anos de idade. Já, né? Ia para a rua. Então, já estava no meio, né? E meu pai, antes dele compor para a Imperatriz, ele compunha para as outras escolas de samba de Corumbá, antes de se criar a Imperatriz, né? A Imperatriz só foi criada 10 anos depois que ele criaram o Gente Boa. E nesse período aí ele me levava, a gente ia ver os ensaios das outras escolas de samba, do Império do Morro, né? Salgueiro, que tinha em Corumbá, Pesada. E ele fazia o samba para, né? As pessoas pediam, ô Cambará, compõe o samba para a minha escola. Ele fazia, né? O samba, e a gente ia acompanhava lá. E eu ia lá, assistia o ensaio, ficava maravilhado com... Eu era fascinado pela bateria. A bateria era tudo que da escola, aquele som pesado, batida forte. Nossa, e foi quando eu conheci, né, o Orlando, que é filho do Ramon Cuíca. A gente já era amigos de infância e tal, mas o pai dele também tinha uma escola de samba, Nova Capital, né? E nesse período aí eu fui, né, aprendendo a gostar do samba e me envolvi bastante, né, com o samba. E aí você começou a tocar? Eu comecei a tocar por brincadeira, né? Lá em Corumbá nós tínhamos um grupo de amigos e a gente fazia, né, hoje fala pagode, né? Na nossa época era roda de samba, né? Nós fazíamos uma roda de samba, tá? E sentava num barzinho, começava a tocar, nada não era um contratado, não te rolava cachê, nada, quando muito uma cervejinha que o dono do bar, né, mandava para a gente, mas a gente gostava. E assim a gente formamos esse grupo começou a tocar nos barzinhos, de repente foi convidado para tocar numa festinha, num aniversário, num casamento, e a gente começou a ensaiar, tirar músicas, aquilo. Chegamos a participar até de um festival de música estudantil em Corumbá, né? A gente se inspirava no Originais do Samba, né? Que era um grupo então tinha uma formação, né, parecida dos instrumentos e tal. E eu aprendi a tocar pandeiro, né? O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar samba era o pandeiro. Então, nesse grupo eu fazia o pandeiro. Tinha né, o Zé Mauro, que é um violonista excepcional, né? Hoje ele toca muito, né? Na época o Orlando também fazia parte. Fazíamos serenata, né? Já eram contratados para fazer serenata. E foi assim que comecei lá em Corumbá, né? Me envolvi assim, um carnaval. Nós fazíamos um bloquinho, tínhamos bloco de sujo e tal, também, né, só da molecada, descíamos à tarde, né, no carnaval, durante a tarde, porque à noite, né, a gente já saía nas escolas de samba, no bloco, mas à tarde tinha um bloco nosso, da molecada, né, e descia. Né, e é assim que eu comecei a me envolver com samba e aprender a tocar alguns instrumentos, né, de percussão do samba. Eu estou conversando com Luiz Mário Cambará para contar a história da música, né, do samba em Mato Grosso do Sul. A gente para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.